Bem, vamos falar de notícia. Nessa segunda-feira, pós-empate com o Palmeiras, lá no Allianz Parque, falei como se fosse muito longe, mas é ali em São Paulo, né? Bem, vamos falar um pouco sobre as falas ali de lesão, enfim, se vai estar o Ganso ou o Natan estão fora da partida, como é que tá funcionando, etc. E claro que a gente tem que falar também sobre o lance lá do impedimento ou não impedimento, o VAR ainda não divulgou, e sobre John Kennedy, né? É inacreditável o que John Kennedy fez, ou faz nesse momento ainda, com a carreira dele. Roda a vinheta aí do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você gostar aqui do Raiz Tricolor e vamos embora para esse vídeo de Giro de Notícias. Só avisando que a análise individual já tá gravada e tá aí pra ser postada no final da tarde, beleza? Só pra avisar aí, porque cheguei ontem morto, né? Fui de manhã pro Rio, pra ir do Rio ir pra São Paulo, aí, enfim, fiz tudo lá em São Paulo, voltei de São Paulo pro Rio, do Rio pra casa, então cheguei morto, não deu pra gravar à noite, não. Mas vamos lá, notícias. Bem, Fernando Diniz atualizou lá no final do jogo ainda, e eu vou falar aqui pra vocês como tá Ganso e Natan. Ele falou logo na coletiva, e a gente vai mostrar que agora a pergunta é até do Daniel Kaiser, que tava segurando a live lá pra mim também na hora. Tá aí, Fernando Diniz. Vamos ouvir ele falando sobre Ganso e Natan atualizando ali. E também queria saber só se você já tem alguma informação sobre a situação do Ganso, o que aconteceu com ele, e se também com o Natan foi só cansaço mesmo, tá todo mundo mal. O Natan é cansaço e o Ganso foi um desconforto, mas nada grave. Tanto é que ele ficou um pouco no campo ainda, ele bateu um escanteio. Então alguma coisa aconteceu, mas nada pra gente ficar muito preocupado. Então tá aí o Fernando... Assim, o único detalhe o Fernando Diniz, obviamente, ele não é da parte médica do Fluminense. Desconforto... Natan é cansaço, ótimo. Isso aí, beleza, solucionou. Desconforto e etc. Vale lembrar que o Caio Paulista... Caraca, tomara que isso não aconteça, meu Deus do céu. No ano passado, Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque, o Fluminense tá jogando melhor, Gabriel Teixeira perde gol e etc, etc. Caio Paulista se lesiona no primeiro tempo, vindo de uma ótima... Meu Deus, igualzinho o roteiro. Vindo de uma ótima fase, voando e etc. Estica demais a perna num lance e acaba sentindo uma lesão, ele volta a campo, ainda joga mais um pouco e depois é constatada que uma lesão mais grave, e aí fica sempre aquela dúvida na gente, né? De se ele tivesse saído imediatamente, se a lesão não seria um pouco mais leve. Ganso deve ser reavaliado, o Fluminense vai treinar hoje a partir de 3h30 da tarde lá no CT Carlos Castilho, deve haver uma reavaliação e a gente deve ali no final da noite já ter uma notícia mais aprofundada sobre lesão ou não lesão de Ganso. Tomara que não seja nada, tomara que seja só um desconforto, ele é poupado contra o Vila Nova e volta 100% já pro jogo contra o Atlético Paranaense. Bem, falei sobre Ganso e Natan e agora vamos falar sobre o John Kennedy. Ih, cacete. Assim, vamos lá, né? Matéria do G1, não é matéria do Globo Esporte, não é matéria do G1 sobre John Kennedy, tá? O que isso quer dizer, só pra você entender, né? Quando eu falo matéria do G1, é que é noticiário geral, não é noticiário esportivo. E qualquer coisa, não quer dizer, não qualquer coisa, não, mas na maioria das vezes, quando um jogador sai no noticiário que não é no esportivo, não é por coisa boa. John Kennedy, o carro dele, é importante dizer isso, o carro de John Kennedy, um Toyota Corolla, foi apreendido na noite de sábado para domingo, em Itaboraí, perto de casa, com duas pessoas. Ele não estava com o carro, mas com duas pessoas, uma delas um motorista, tem até os nomes, enfim, o Breno Alon e o Wallace Aquino. O motorista não possuía carteira de habilitação, e isso já configura um problema para o John Kennedy, né? Ele ter o carro dele, como não tinha, enfim, não foi roubado, não foi nada disso, até já tive informação depois de que um desses dois, eu não sei qual era, mas é o que aparece na foto, já esteve, inclusive já foi visto com o John Kennedy algumas vezes, então possivelmente tem uma relação ali de amizade. Eu não sei se é o Breno ou se é o Wallace, né? Mas é o que dá pra ser visto na foto que foi divulgada. Deixa eu botar aí até na tela pra vocês darem uma olhada. Isso aí, se eu não me engano, é em frente ao batalhão ali de Itaboraí.
No 71º Batalhão de Itaboraí. Exatamente, ali no centro, indo pro centro de Itaboraí, vendo as pedras, indo pro centro. Bem, esse não tinha habilitação. O que estava dirigindo não tinha habilitação, como eu falei, isso já é um problema. John Kennedy entregar o carro para alguém sem habilitação já pode, inclusive, resultar em multa e até mesmo prisão de 6 meses a 1 ano. Bem, segundo problema, se não bastasse isso, os dois estavam vindo do baile da reta. Quem conhece aqui Itaboraí sabe o que é a reta, né? A reta velha, enfim, principalmente a reta velha, né? Sabe qual é o ambiente, mas enfim, porque não dá pra gente chamar tanto de favela, porque favela no Rio normalmente se associa muito a morro, mas é uma comunidade aqui de Itaboraí. Eles estavam vindo de lá e os policiais encontraram, com Breno e o Wallace dentro do carro, 2 tabletes de maconha. Enfim, Breno e Wallace foram autuados, segundo o G1, no artigo 28 da Lei de Drogas, que diz que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer contigo para consumo pessoal drogas sem autorização. Vai lembrar, de um tal com uma quantidade que configurasse como tráfico de drogas, né? Mas era para consumo próprio. Bem, John Kennedy compareceu a Itaboraí, na delegacia, para poder, enfim, prestar conta, né? Mas no final das contas mesmo, vale sempre destacar, John Kennedy não foi preso com drogas, não teve nada disso. Mas a gente, enfim, sabe a maluquice que é a vida de John Kennedy atualmente. A maluquice que é o que eu tô falando, é um jogador que tinha tudo pra estar se destacando pessoalmente dentro de campo, e neste momento, John Kennedy não está na página do GE, não está aqui no Raiz Tricolor falando sobre a atuação dele. Por quê? Porque ele se machucou jogando bola numa comunidade. No momento que estava de férias, teve uma lesão que o tirou de, já nesse momento, 5 meses de temporada. Não, 4 meses, que em janeiro ele jogou a Copinha. Então, assim, 4 meses de temporada já foram perdidos porque ele se lesionou por irresponsabilidade. E aí, dentro desse tempo parado, John Kennedy já faltou sessões, já foi descompromissado nesse sentido das sessões de fisioterapia por causa da lesão. Foi, enfim, escandaloso ali alguns stories e vídeos que ele postou em baile, mesmo logo após a cirurgia ou antes da cirurgia, na época da cirurgia, em baile, com droga ilícita também, acho que era loló, se não me engano, que ele tava na mão, que dava pra ver no vídeo. E agora, mais uma vez, é o carro dele que estava com 2 pessoas que estavam saindo do baile da reta, com droga, não tinha habilitação. Assim, o que dá pra gente esperar de John Kennedy daqui pra frente? Dá pra gente esperar que John Kennedy vai estrear na temporada e meter 7 gols e ser um garoto comportado? Ou é mais fácil a gente esperar que daqui a 2 meses John Kennedy volta a jogar bola e passa mais 1 mês e ele é pego no antidoping por uso de droga também? Qual que tá mais perto de acontecer? Eu fui um dos caras que me empolguei muito e acho que John Kennedy é uma das maiores revelações de futebol dos últimos anos da base do Fluminense. A gente, ultimamente, inclusive, não tem tido muitas revelações que tenham estourado tanto, né? A gente teve algumas que estouraram aqui, mas na Europa, por exemplo, a gente não tem nenhum jogador nesse momento num gigantesco clube. Você vai falar Marcelo. Pô, Marcelo é revelação de 2005, 2006. Isso é outra história. Thiago Silva, também a mesma coisa, 2005, 2006. Das mais recentes, não tem nenhuma que tá num grande clube sendo o principal cara de um grande clube. John Kennedy, pra mim, tinha potencial pra isso. Já se estragou. Ele já ficou com uma marca. Querendo ou não, só com a bola que ele tinha jogado, ele já encontrava mercado Série A e Série B fácil. Agora, já tem essa marca aí na carreira. Dá pra recuperar? Claro que dá, né? Claro que dá. Se a gente não acreditar na recuperação do ser humano, a gente desiste como sociedade. Mas confesso que qualquer proposta que chegasse por ele, e não vai chegar mais, qualquer proposta que chegasse por ele era pra vender. Enfim, uma pena. Vamos falar de VAR, vamos falar de lance, vamos falar... Enfim, o gol do Palmeiras. Eu ontem assisti o jogo, né? A internet não estava 100% lá no Allianz Parque, enfim. Então eu não acompanhei tanto a partida olhando ali comentários de torcedores, a não ser os que estavam lá na minha live. E depois eu vi que teve muita crítica, muita fala, enfim, sobre, além da questão do gol, né? Obviamente, o gol é uma dúvida, mas sobre comentários e replays e etc. Sobre comentarista e etc. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque eu já falei isso algumas vezes. Eu não tenho trabalho aqui de ficar comentando o trabalho dos outros, eu comento o trabalho dos jogadores e dos treinadores, dos dirigentes, mas não de outros jornalistas.
Mas o lance que deu muita confusão é exatamente esse aqui é um print até postado pelo Thiago Lima, né, o Noel lá do GE.globo, do lance, né? Gustavo Scarpa cruzou, houve um desvio aqui no meio, acho que isso já é uma conclusão, né? De que houve um desvio aqui no meio, e se Dudu estaria impedido, Dudu que faz o gol esse aqui de trás. Esse lance passou ali o replay da Globo, mas a Globo não tinha nesse momento, não colocaram depois. É sempre bom a gente lembrar, a transmissão do Premiere é diferente também quando o jogo passa só na Globo, tá? Quando passa na Globo, passa no Premiere. Mas ele não colocou o replay, não. Aí, assim, Gabriel, eu tô falando até se não colocou, porque como eu falei, eu tava sem internet, então eu nem assisti o jogo direito. Eu olhei um replay, eu olhei esse replay aí pelo celular. Não teve o replay do gol, tanto que essa imagem é do replay, mas não teve as famosas linhas do VAR de impedimento. Bem, essas linhas, normalmente elas só aparecem na terça-feira. Então a gente deve vir hoje, no final da tarde ou amanhã, as linhas do VAR aparecendo. Qual foi a conversa do VAR com o Bandeirinha nesse momento? Nós não sabemos, isso deve ser divulgado no site da CBF, quando for divulgado a gente vai trazer aqui. Qual que é a questão que gera dúvida? Duas questões. São três, na verdade. Se nesse desvio aqui, ele foi causado pelo David Braz ou pelo Rony, confesso que já olhei todas as câmeras, não tenho conclusão ainda sobre isso. O VAR tem mais câmeras, né? É bom te lembrar. Mas enfim, não tive ainda. Se ele foi feito pelo Rony ou pelo David Braz. Se ele foi feito pelo David Braz, então o gol deve ser validado. Se ele foi feito pelo Rony, aí vem a segunda discussão. Se o Dudu tá à frente ou não do Caio Paulista. Pela linha aqui da grande área, a gente não tem como ter uma noção exata nessa câmera. Também é dúvida, o VAR tem câmera suficiente, tem as linhas para poder saber disso. E a terceira dúvida é se o Rafael Veiga desvia na bola logo depois que há esse desvio. Parece aqui que o Rafael Veiga vai até a bola e se ele toca nesse momento na bola, aí o Dudu de fato está impedido. Não sabemos, respostas que só serão obtidas após a divulgação dos áudios do VAR por parte da CBF. Vamos aguardar. Até a próxima. Valeu.